Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te dar 6 dicas para você ler mais. Bom, como eu disse aí no início, eu vou falar 6 dicas e de repente uma dessas 6 dicas, ou todas, pode te ajudar aí no seu processo de leitura para que você possa ler mais ou de repente desenvolver melhor o seu hábito aí e você conseguir ler muitos livros. Vamos lá então? Bom, eu tenho meu famoso tablet aqui para mim poder ler, para mim não perder nada e não esquecer de passar nada para vocês. A primeira dica é: leia pelas razões certas. O único motivo para você querer ler algo deve ser porque você quer saber sobre o que o livro fala. Para você, no caso, não ler só porque os outros estão lendo. Às vezes tem muito hype de algum livro novo que está chegando, ou porque tá todo mundo falando na internet, e às vezes você vai lá correndo para poder ler. Quando você vê, é uma coisa que não tem nada a ver com o seu gosto, é uma coisa que você simplesmente não liga, então não adianta nada você ler, né? Bom, os livros que eu tenho aqui, tem alguns livros que, tipo assim, eu vi hype acontecendo, eu vi gente falando sobre, e aí eu fui pesquisar mais um pouquinho sobre a história, sem pegar muito spoiler, né? E aí, eu achei interessante a história, eu vi ali a sinopse ali atrás do livro, quando eu, por exemplo, se eu tiver ele físico ali, ou então na internet, o que tem na sinopse, e aí eu vi que me interessava, e aí sim eu adquiri esse livro. Agora, tipo, porque todo mundo tá lendo esse livro, então eu vou ler também para poder falar que eu li e poder comentar sobre. E às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com o seu conteúdo que você gosta. Claro que às vezes a gente sai da zona de conforto. Ajuda pra gente descobrir coisas novas, só que você se forçar só pelo que os outros estão lendo, não vai te ajudar em nada e não vai ajudar você a ter aquele prazer da leitura ali naquele momento. Porque você só vai ficar, que livro chato, eu quero logo que acabe, eu quero logo que acabe, eu quero logo que acaba. E aí você não vai ter paciência nenhuma para poder ler. Então, comece lendo mais coisas que te interessam, coisas que são de assuntos que você quer ver, porque isso ajuda você a ler mais. E aí com isso entra a dica número 2, que é: leia o que você gosta. Aí vai, não é esse livro que vai te ajudar a criar um hábito de leitura, um que você não gosta no caso. O que você gosta vai ajudar a melhorar, A opinião de ninguém além da sua importa. Ou seja, se você está lendo um tipo de livro que você gosta, é melhor para você. Porque afinal de contas você está lendo porque você gosta de ler, porque você quer ler. Então você não tem que ler pelo que os outros querem. Igual, tem muita gente que já perguntou de livro, se eu não leio livro de economia, por exemplo. Tem muita gente que lê esses livros que tem aí de autoajuda, ou falando de como ganhar dinheiro, ou 10 maneiras de ser mais bem sucedido, não sei o que. Eu não me interesso por ler esses tipos de coisa. Quando eu pego um livro para poder ler, eu gosto de ler, por exemplo, uma fantasia, uma ficção científica, até um romance, dependendo. Então tem ramos da leitura que eu me interesso a ler. Então, e até dentro desses ramos tem sinopses que eu gosto mais ou não. Então isso só diz respeito a quê? Ao meu gosto. Então busque coisas, como eu estava falando antes, que seja gosto e interesse seu, porque isso vai ajudar você a querer ler cada vez mais. E aí você vai tendo esse hábito e tudo mais. E aí de vez em quando, se você quiser, você pega uma coisinha ou outra ali diferenciada. E aí você vai lendo e vai aprendendo a ter vários gostos ali diferentes. E vai ampliando cada vez mais ali o universo, né? Com coisas diferentes que você absorve ali, que você tem costume de ler. Mas sempre mantendo o quê? O seu gosto. A sua opinião. A terceira é: leia só 10 minutos por dia. Aí você vai me falar assim: só 10 minutos? Como assim só 10 minutos? Eu posso ler muito mais. Bom, se você quer melhorar e ler cada vez mais, e às vezes você não tem o costume de ficar lendo muito, faça isso de ler pelo menos 10 minutos todos os dias. Por quê? Você pegando um hábito de todos os dias você ler um pouquinho, você se acostuma a ler. Porque às vezes você fala assim: eu consigo ler 1-2 horas tranquilo. Mas você lê, por exemplo, na segunda-feira, e aí você vai ler de novo, sei lá, lá na quinta-feira, e aí você lê meia hora lá na quinta-feira, e aí você vai fazendo assim. Então você vai meio que,
Quando dá para ler, eu leio, eu pego, leio uma quantidade grande, ok. Mas às vezes você separar 10 minutinhos todo dia para você ler, você cria o hábito de leitura e com isso você vai se estruturando para você ter aquele hábito ali e você não esquecer de ler. Então você sempre vai estar pegando alguma coisinha aqui, vai estar lendo, e aí esse hábito ali perdurando, você vai cada vez mais tipo assim, eu tenho o costume de ler todo dia. Eu comecei a ler agora 15 minutos todo dia. Agora eu consigo separar meia hora todo dia para poder ler. E aí vai fazendo. Aí claro, vai ter situações que você vai ler mais, que você vai ler menos, dependendo da sua rotina, do que acontecer. Por exemplo, toda vez que eu tô voltando do trabalho, né, eu tenho o costume de no transporte voltar lendo, né, porque eu trabalho num lugar onde tem que ir de lancha. Então nesse período onde eu estou na lancha, né, eu vou e venho ali lendo alguma coisa. Então eu sei que sempre quando eu estou voltando eu tenho aquele tempinho ali que eu estou lendo. Eu faço isso por muitos anos já. Então tem muitos livros, até livros bem grandes, eu consegui ler só voltando assim. E aí com isso você vai tendo aquele hábito sempre ali e depois vira um costume. E aí você faz sem até perceber, né? Quer dizer, sem perceber, que eu digo de uma forma como se fosse forçado, né? Você faz de uma forma natural. A quarta dica vale ler mais de um livro ao mesmo tempo. Já teve uma época que eu já li 4 livros ao mesmo tempo? Já. Mas aí eu me arrependi por quê? Calma. Eu vou explicar, porque senão você vai falar que eu tô sendo contraditório de falar que pode ler mais de um e falar que foi ruim pra mim ler mais de um. Pra mim, eu ler até 2 livros ao mesmo tempo, estourando 3, é ok. Porque senão eu começo a confundir muita história. Tudo depende muito de quais livros a gente está lendo. Vamos supor, se você for pegar um livro que tenha muito personagem, né, por exemplo, Game of Thrones, e você pegar um outro que seja mais ou menos desse jeito, ou que tenha muita informação, fica muito difícil você casar as informações e você se lembrar. Então você começa a embolar muita história. Mas desde que você ache isso uma coisa muito tranquila, que não é o meu caso, por isso que eu falei que comigo não dá muito certo, dá para você ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, e aí você não fica com aquela coisa maçante de estar lendo só uma história. Às vezes a história é muito longa, ou então uma saga muito grande que você está querendo ler, e aí você sabe que você está com aquela história ali, você sabe que você não está lendo nada de novo, né, enquanto você não termina, que aí você tem uma outra coisa, pelo menos, para você sair um pouco desse universo e um pouco para esse outro, e você ir diferenciando e, tipo assim, sua mente ficar mais leve e você conseguir ir separando, e com isso vai te dando mais vontade de ler, porque tipo assim, eu tô lendo esse daqui, beleza, eu tô aqui lendo, mas o que será que deve estar na continuação daquele outro lá? Vai te instigando a querer ler o outro, porque você tá lendo uma história, e aí quando você vai lá pro outro, mas o que está acontecendo lá naquele outro que eu preciso saber também? Vai te dando vontade de ler, e com isso vai te colocando esse hábito de querer ler mais para poder saber o que vai acontecer também. Então por isso sempre, pelo menos se você quiser ir testar, 2 ao mesmo tempo eu já acho uma boa. Para mim até 2 ao mesmo tempo dá certo, mas mais que isso para mim, dependendo da complexidade do livro, eu já prefiro não, porque aí eu acho que tira um pouquinho o foco, pelo menos para mim, do que eu tô lendo. Mas aí vai de cada um. Quinta dica, é uma dica aí que às vezes para mim é um pouquinho difícil, mas eu já fiz também, que é não se force ler um livro até o fim. Aí você vai falar assim, mas você tá fazendo um vídeo falando que é pra gente poder melhorar o nosso hábito de leitura, porque a gente tá querendo ler mais. E você vai dar uma dica para poder não se forçar a ler um livro até um final? Como pode isso? Bom, lembra lá na frente que eu falei que você tem que ler livros que tem assunto e coisas que falam que você queira ler, que você acha interessante? Bom, se você está lendo um livro, você pegou um livro, olhei aqui a sinopse, vi vídeo no YouTube, gente falando super bem do livro, tá num hype, tudo de bom. Beleza. Você começou a ler o livro. Esse livro não tá legal, essa história não tá legal, não tô gostando disso daqui, tá me incomodando. Nossa, não é nada daquilo que eu esperei do livro. Para de ler. Porque você ficar se forçando só vai fazer você entrar em ressaca literária.
você não vai querer ler mais nada. Você vai achar às vezes que aquele gênero ali que você está lendo de leitura pode não ser legal, então às vezes pode te inibir de ler aquele tipo ali de gênero de leitura, de livro. De novo, às vezes você pode acabar achando que todos os livros daquele autor ali que você está lendo são daquele jeito, que você não vai gostar. Então assim, não tá gostando? Para. Pode ser que um dia de repente você tenha curiosidade e você termine? Pode. Tem muito livro que às vezes eu pego e eu me forço a terminar. E às vezes eu me arrasto para poder terminar. Mas aí é aquele negócio, fica uma coisa tão maçante que às vezes depois, se tem continuação, às vezes falta um livro para mim terminar. Às vezes é uma trilogia. Eu li o primeiro, tava show de bola. Aí eu li o segundo, aí já não foi indo. Mas tipo assim, eu ainda tenho esperança no terceiro. Às vezes eu, não, vou deixar pra lá. Mas às vezes eu já tenho o terceiro, aí às vezes eu me forço. Mas aí eu vejo que não vai legal, entendeu? Aí quando você já chega no último, você já chega sem vontade. Aí é por isso que o recomendável é: não tá gostando? Não tá andando o livro? Parou, não tem problema nenhum falar que desistiu, fala que desistiu mesmo, que tem de gente, tem booktuber aqui que fala de tanto livro que desistiu, e todo mundo já desistiu de um livro pelo menos na vida. Então não se preocupa com isso, desiste mesmo, deixa pra lá no canto, porque de repente pode ser que você volte depois, mas de repente pode ser uma história que não vai te agradar em nada, deixa pra lá, pega um outro que você gosta e siga em frente, seja feliz fazendo suas leituras. O último é para você, né, a sexta e última dica é para você trocar o seu modo padrão de leitura. Bom, às vezes você tem um costume de ler só de uma forma, só num lugar, só de um jeito, né? Às vezes, eu só fico aqui sentado nesse lugar. Igual eu falei, eu tenho o costume de ler na volta do trabalho. Então, às vezes você se acostuma muito com aquela forma ali que você está fazendo, e às vezes se você não tiver daquela forma ali, às vezes você não consegue ler. Então, se você conseguir em um lugar que seja mais aconchegante para você, numa situação que dê para você prestar mais atenção ali, e de vez em quando dá uma variada até no ambiente, às vezes você pode fazer um ambiente que fique mais confortável para você, que te faça ter mais interesse de estar ali imerso naquilo dali que você está lendo e se desligar das outras coisas. E isso vai ajudar mesmo você conseguir ler muito mais, prestar muita atenção naquilo dali. E aí você vai lendo mais cada vez que passar, né, e que você for se acostumando com isso. Bom, essas foram essas dicas, eu espero que elas tenham sido úteis, pelo menos uma tem que ter sido útil para você. Me conta aqui embaixo se alguma dica foi útil para você ou não. E se você tem mais dicas também para melhorar a leitura, deixa aqui pro pessoal aqui embaixo, né, e me conta o que você achou do vídeo também. Se você tem sugestão para outros vídeos aqui sobre leitura ou sobre outros temas aqui do canal, deixa aqui embaixo também. Se gostou do vídeo, dê um joinha que ajuda aqui o canal, se inscreva se você não for inscrito e compartilhe também em redes sociais, no WhatsApp, onde você quiser, que ajuda bastante aqui o canal a crescer, tá ok? Veja os outros conteúdos que tem aqui no canal também, fique à vontade e a gente vê aqui um ou outro semana que vem. Eu espero você!